Salve Santista, agora aqui na Bola é muito Santos. Eu sou o Dan, primeira vez por aqui. Já se inscreve, deixa o like, ajuda a crescer e fortalecer o Muito Santos. Que a gente vai falar hoje de 3 personagens aí que são diretamente responsáveis, né, pelo que tem sido o Santos nos últimos jogos, mas especialmente o jogo de ontem, né? Especialmente o jogo de ontem. Vou começar primeiro com o que eu acho que é o menos culpado, embora seja grande culpa, né? É menos culpado, que é o Paulo Turra. Tem uns tópicos que eu queria falar, né? O Paulo Turra, eu vou excluir o jogo contra o Blooming, porque o Santos já estava eliminado, né? Ele treinou acho que uns 3 ou 2 dias, para jogar com um monte de menino da base contra o Blooming. Então eu vou pular esse jogo, né? Vão sobrar Cuiabá, Goiás e agora o São Paulo. Nesses jogos o Santos fez 5 gols e tomou 10. Né? Tomou 3 do Cuiabá, 3 do Goiás e mais 4 do São Paulo. Para cada um desses jogos, Cuiabá, Goiás, São Paulo, o Santos ficou treinando uma semana inteira. Uma semana inteira. Porque na semana que ele jogou contra o Cuiabá foi a semana do Blooming, no meio da semana, mas ele só jogou com os reservas, né? Depois ele até chegou a colocar uns titulares em campo, mas a princípio só com reservas. E então os titulares, né, que eram teoricamente titulares, treinaram a semana toda sem problema, inclusive treinos em dia de jogo, né, inclusive. Mas aí e aí você gasta uma semana para tomar de 3-0, uma semana para quase empatar com o Goiás e uma semana para isso que a gente viu ontem. Uma semana para esse nível de atuação, né? Já foram, só pegando esses 3 jogos, tá? 6 tempos. Um bom, que foi contra o Goiás. Foi um tempo bom contra o Goiás, o primeiro, né? Claro. Os outros 5 foram muito ruins. Assim, foram ruins com muita força. Ruim a ponto do Santos estar ganhando de 3-1, né, no primeiro tempo contra o Goiás, e quase não, né? Tomou um empate. E só ganhou porque o juiz arrumou um pênalti, porque não foi pênalti no Joaquim. Ou seja, se a gente for, né, se não fosse esse pênalti, seriam 2 derrotas e um empate. De novo, excluindo o Blooming, que foi uma situação especial, que o Santos já estava eliminado. Não era culpa especialmente do Paulo Turra. E aí no primeiro tempo contra o Goiás, sim, né? O time teve uma boa atuação. Mas até onde aquilo ali era uma realidade do time, né? Era o Santos jogando bem de fato, ou era uma fragilidade do Goiás? Porque de fato a gente viu no primeiro tempo contra o Goiás coisas boas, né? Marcação ali em cima, pressão, os próprios gols do Santos, né? Ok, né? Muito bem trabalhado até então. E não vimos mais, né? Não teve mais nada. A gente não tinha visto contra o Cuiabá, a gente não viu no segundo tempo contra o Goiás, que inclusive ele quase perdeu por fazer substituições horríveis, e eu já vou entrar nisso. E não vimos contra o São Paulo. Claro que assim, quando você tem um banco, como você tem o do Santos hoje, né, que é horrível. Ontem eu estava assistindo o jogo, começou a passar embaixo ali os reservas, né, do Santos. De fato fica difícil você mexer, né? Fica difícil, porque realmente não tem jogador no banco para manter um nível de titular que já é ruim. O nível dos titulares já é ruim. Se você olha para o banco, então é péssimo. Mas então por que pôr, né, uns caras assim, ou pelo menos por que pôr uns caras tão ruins como, por exemplo, o Balieiro? Porque o Camacho, assim, o Camacho a gente acha ruim, claro, mas a gente já atura ele já há um tempo. Mas o Balieiro, ele é um ruim que não dá pra gente aturar ele um pouco. Por que ele continua entrando? Porque não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. E assim, precisa ter uma reconciliação do Soteldo nesse time. Porque Mendonça, que até faz seus gols, mas não pode ser titular, não tem condição. E Lucas Braga, se essas duas opções, aliás, nem opções, né? Eles são os únicos que tem.
pra ser titular? Não dá. Não dá. E aí a opção de banco deles é que agora tá afastado o Lucas Barbosa, né? Mas então ficou Patati. Não dá pra ser esses caras, desculpa. O Soteldo não vinha jogando um grande futebol, mas ele é com certeza melhor do que esses caras, né? Eu já tinha falado isso no vídeo dos afastados, mas assim, precisa ter uma reconciliação aí, um tanto quanto urgente. As partes precisam sentar para conversar, mesmo que seja para sair no final do ano. Mas as partes precisam sentar e conversar. O Soteldo precisa do Santos, o Santos precisa do Soteldo, o Turra precisa do Soteldo. E o Soteldo precisa do Santos. Precisa do Turra. Se ele quiser sair, como ele quer, né? O Santos quer vender e o Turra quer fazer um trabalho decente. Não sei se ele é capaz disso, mas é o que ele quer. Ele vai precisar. As partes precisam funcionar, as partes precisam conversar. E aí a gente vai pro Falcão. O Falcão ele foi flagrado assistindo uma partida de tênis enquanto supostamente aconteceria o jogo. Aquela foto é antes de começar o jogo, né? A final de Wimbledon aconteceu antes do jogo. Só que a questão é assim, por que ele não estava junto com a delegação? Né? Por que ele não estava ali no vestiário com os caras? Uma situação crítica que tá o Santos. Por que ele estava ali? Por que ele não estava ali no vestiário com os caras? Por que essa desconexão com vestiário, com realidade? Porque muita gente não sabe, e eu me incluo, o que faz o Falcão no clube, além de servir de escudo. O que não adianta muito porque a gente bate no Rueda mesmo assim, né? Ele tenta usar o Falcão de escudo, mas não consegue porque a gente bate nos dois. O que o Falcão faz? Porque ele não contrata, ele, para contratar, pede ajuda do Scolari, ele não tem muitas dúvidas se tá no CT todo dia, e não acompanha a delegação, não entra no vestiário. O que faz Falcão no Santos? E aí, para piorar, ele cita, depois do jogo, né, na zona mista ali, duas falas assim absurdas, né? Primeiro, ele fala que não existe rebaixamento na visão dele. Eu consigo entender o que ele quis dizer. Não é que ele tá tentando esconder a realidade da gente, não é isso. Ele tá tentando falar assim, não, mas a gente não vai cair. Né? A gente não vai cair. Pode ser que não caia. Pode ser. Eu vou estar muito feliz. Outras pessoas também vão estar muito felizes se o Santos não cair. O problema é que não é a realidade. Não adianta você bater no peito que o time não vai cair se você não pode prometer isso. Mais do que prometer, a gente está vendo que não está acontecendo. A gente está vendo isso. A cada jogo que passa, seja com o Odair, seja com o Turra, com esse elenco ruim que você fez parte, Falcão, de montar, a gente está vendo que não vai sair nada disso. Aliás, está saindo, né? A gente está caindo pelas tabelas. Então não é questão de eu vou falar aqui porque eu não quero me abalar psicologicamente, eu não quero que os torcedores fiquem abalados, vou tentar transmitir confiança. Não existe isso de confiança. Essa parte já foi há muito tempo. Já são 3 anos quase. De mesma coisa, de nível máximo de mediocridade. Então não é mais o tempo de ficar... eu vou bater no peito aqui e falar que é confiança, porque aí eles vão confiar, aí eles vão ficar tranquilos. Não, essa parte já foi, a gente já não tá tranquilo mais, e há muito tempo. Foram campanhas vexatórias em Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Em Campeonato Paulista brigando para não cair desde 2021. Brasileiro desde 2021 também, brigando para não cair.
Em 2021 e 2022 eu tava menos desesperado do que esse ano. Esse ano eu tô bem mais. Esse ano eu tô nível 2008. 2008 eu fiquei bastante desesperado também. Esse ano eu tô nível 2008. Coisa que eu não fiquei em 2021, 2022. Então, assim, não adianta tentar transparecer, né, confiança ou coisa do tipo. A torcida não vai engolir esse tipo de coisa. Então, Falcão, para com isso. Só para. Para. Assume a realidade e fale o que vocês estão fazendo de fato para tirar o Santos disso. Qualquer coisa que vocês falem que não seja eu sei que a gente tá brigando pelo rebaixamento, mas estamos atrás de fulano, ciclano e beltrano. Qualquer coisa que vocês não falem diferente disso, tá errado. E a gente não vai engolir. Não adianta achar que vai mentir pro torcedor. A gente não vai engolir uma coisa dessa. Porque já tá muito tempo nisso. Muito tempo. E aí, pra finalizar, né, a parte do Falcão, que é o segundo mais culpado, ele fala que se vier os jogadores que ele está pensando, o time vai brigar, né, por vaga na Libertadores. Só se você trouxer a geração de 60, aí 5 jogadores da geração de 60 e colocar nesse time, que aí ele briga por Libertadores. Só assim. Ou vocês estão trazendo assim nomes diferentes de todos os especulados até agora. Porque assim, o Dodô a gente já viu jogando bola alguma vez aqui. O Jean Lucas a gente já viu que jogou bola aqui em algum momento. O Furt a gente não conhece. Eu mesmo não sei o que esperar, né? Vi muita gente elogiando e tal. Tá saindo como ídolo lá do Atlas. Mas eu não sei o que esperar. Eu não sei o que esperar. Agora estão ventilando o tal do João Basso, zagueiro do Arouca. Então, assim, esses caras vão ajudar a gente a brigar por Libertadores? Ou tem outros caras que vocês estão negociando fora esses? E a gente tá maluco de debater esses caras? Roberto Pereira? Beleza. Mas aparentemente não vem. Não vem, porque tá uma bagunça dessa. Vai vir como? Vai olhar pra isso e vai falar que não vem. Quando são a dupla lá da MLS lá, o Espinosa falou que não vem. Porque ó a crise que tá. Qualquer um sabe que tá. As coisas não são mais escondidas, né? Se der um Google, digitar Santos no Google, ele fica sabendo de como tá o clube. E nessa zona ele vai se meter? Eu não duvido. Se ele tem proposta para ficar na Europa, ele vai se prestar a isso? Se ele vier, ele é um corajoso. Claro, quero que ele venha, óbvio. Mas ele é um corajoso se ele vier. A coisa mais sensata a fazer é falar não pro Santos. Essa é a coisa mais sensata que ele pode fazer. Então, assim, a não ser que esteja negociando com nomes no plural, tipo uns 5, 4, 5. Além desses que já estão para vir, né? O G. Lucas já foi anunciado, né? Além do Furt ter mais 5, 5 nível muito bom, acho muito difícil que brigue por Libertadores. Muito difícil. Se começar a vir 2 ou 3, que é zagueiro do Arouca, com todo respeito ao João Basso, sei lá, um volante da segunda divisão da Argentina, esquece. Esquece. Ou é cara que a gente já viu que joga de verdade, ou esquece, vai ficar fazendo número no elenco e não vai brigar por Libertadores. Não vai. Então, assim, só para de falar, sabe? A gente critica que você não fala, Falcão. E realmente você não fala, né? É difícil você falar. Mas também quando você abre a boca, meu amigo, difícil, né? Difícil. Porque vocês tentam vender uma coisa que não existe. Mas a torcida é inteligente, a torcida não vai comprar esse barulho. Esse barulho a torcida não compra. E por último, a gente chega no principal culpado, chamado Andrés Sueda. Para começar, só 3 reforços não tá bom, tá? Não adianta emoji de oraçãozinha, não adianta nada, é contratar. Essa é a única saída. Contratar. Ponto. É a única opção que você tem, Rueda. A única opção que você tem. Porque a montagem desse elenco fraco e ridículo é sua culpa.
É sua culpa você trazer o lateral do Boa Vista, de Portugal. É culpa sua trazer 2 componentes de zaga de um time que foi o penúltimo, aliás, o último a não cair, né, o 16º. Trazer o atacante de um time rebaixado. Trazer essas opções foi uma montagem sua de elenco. Você é o culpado. Só que eu falei de 4 jogadores que nem deveria sequer cogitar jogar no Santos. Mas você foi lá, você trouxe, você pagou por eles. Pagou altos valores, inclusive, por eles. E pior, dizendo que eles são reforços de peso. Não vou deixar isso passar batido. Para você, Joaquim, João Lucas, Mendonça, são reforços de peso. Foi isso que você falou, né? Falou ainda lá em 2022. Então, assim, eu não vou deixar isso passar batido. Essa montagem de elenco, a situação que o Santos está, é culpa sua. E aí a gente vê, é obrigado a ver, um time indolente em campo, né? Andando. Time que toma 3, 4, quebra recordes negativos, né? Pro Santos. Mas como é que cobra se você deve, né? A eles. Cobra como? Tá com 2 meses de direito de imagem atrasado, né? Cobra como os caras? Aliás, se eu não tô muito enganado, você falou em entrevista que vence dia 15, né? Os direitos de imagem, né, dos jogadores. Então, sábado venceu. Ou seja, estamos com 3 meses de direitos de imagem atrasado. Aí você não coloca a cara, né? Talvez seja por isso que nem o Falcão coloca a cara. Vai colocar a cara pra quê? Né? Vai cobrar como? Ele vai chegar no vestiário, vai dar uma bronca. Os caras vão falar assim, ah tá, mas e o meu salário que tá atrasado? Né, Falcão? Né, Rueda? Mais um mês. Você se gabava que os salários ficavam em dia, que esses 2 meses foram um pequeno deslize. Não é tão normal assim que os salários fiquem em dia no Brasil? Concordo, não é. Mas não é também nenhuma glória. É obrigação. A gente pode questionar a qualidade dos caras, mas quem assinou precisa pagar. Eles não merecem. O Mendonça não merecer 500 mil, de fato não merece. Mas se você assinou, você tem que pagar. Né? Você tem que pagar. E não tá pagando. Não tô falando nem por isso que seja por isso essa falta de resultado. Eu acho que o time é ruim mesmo. Mas quando você deve a sua parte, você cobra como? Cobra como? Eu sei que você, o André Sueda, não é um cara muito presente na Vila Belmiro, porque, não sei se nem todo mundo sabe disso, mas o André Sueda, ele tem ali uma mobilidade reduzida, né? Ele anda com auxílio, né? A gente sabe disso, por isso, eu quero crer que seja por isso, que o Rueda não vai à Vila Belmiro com constância. Eu quero crer que seja isso. Mas o que você acha, Rueda, de nem o Falcão ir no vestiário, ficar ali com a delegação e passar na zona mista e falar o que ele fala? Se bem que você concorda, né? Então você vai achar isso bom. Como é que você cobra do seu coordenador, gerente, sei lá o que o Falcão faz? Como é que você cobra desse funcionário que a gente não sabe o que é, o que ele tem que fazer se você não faz? Se você não dá o exemplo do que tem que ser feito. Se você não faz a sua parte, que é montar um elenco decente, que é pagar os salários em dia. Se você não faz a sua parte, como é que você cobra os outros? E isso aí é meio que piramidal, né? Você não cumpre a sua parte, aí o Falcão olha pra você, você não tá cumprindo a sua parte. Os jogadores olham pro Falcão, vocês não cumprem a sua parte. Além de todos
ou vai, 98%, né? Porque você ainda tem alguns jogadores que se salvam nesse elenco, não conseguem cumprir suas funções. Não consegue. Não consegue cumprir. Até acho que esse time pode jogar mais bola. Mas acho até que esse time, se a gente for pegar nome a nome, ele é melhor que o de 2008. Mas coletivamente ele é 1000 vezes pior. 1000 vezes. E cobra como se você não faz a sua parte? Difícil, né? Difícil. E aí você não quer ser o presidente que vendeu o Santos. Mas você quer ser o presidente que vai rebaixar. Você quer ser o presidente de pior desempenho esportivo possível na história do Santos. Isso você aceita. Eu não estou nem defendendo as SAFs, porque, principalmente, o Santos não tem nenhuma proposta pública sobre isso, né? Teve as conversas com a QSI, naquele modelo de SA. Mas ficou por isso, né? Não teve mais conversa, não teve nada. Acabou por aí. A culpa é sua, Rueda. Grande parte dela é sua. Escreve aqui embaixo, Santista, o que você acha. Tamo junto.